Olá pessoal, tudo bem? Vamos então corrigir aqui o exercício número 4 de lógica de programação. O exercício pediu o seguinte: escrever um algoritmo que lê um número não determinado de valores para m, todos inteiros e positivos, um de cada vez. Se o m, ou seja, o número que está sendo inserido e testado, for par, verificar quantos divisores ele possui e escrever essa informação, mostrar essa informação para o usuário. Se m for ímpar e menor do que 12, calcular e escrever o fatorial de m. Se m for ímpar e maior ou igual a 12, calcular e escrever a soma dos inteiros até o número lido. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é analisar o problema e dividir ele em partes, antes da gente construir o nosso algoritmo. Então olha só, ele pede para a gente escrever um algoritmo que lê um número não determinado de valores para m, certo? Então o que isso significa? Significa que o nosso programa vai rodar e vai continuar rodando enquanto ele estiver em execução, ou seja, enquanto ele estiver em execução a gente pode ir digitando números que ele não vai chegar uma hora e vai falar assim, você já colocou 10 números, então não pode mais colocar números para testar. Ele fica rodando indefinidamente, então ele não possui um número determinado de valores. Um dos parâmetros aqui para a execução aqui do nosso algoritmo é que todos os números que forem inseridos eles devem ser inteiros e positivos. E devem ser inseridos um de cada vez, certo? Se esse m for par, e aqui a gente já tem uma dica de como fica o nosso algoritmo, porque lá no Visual G a gente vai escrever o nosso algoritmo em português praticamente, da mesma forma que a gente fala. Então, o que a gente vai perguntar para ele? Vai perguntar se o m é par, verificar quantos divisores aquele m ele possui e mostrar essa informação na tela. Caso contrário, se o m for ímpar e é menor do que 12, então já é outra dica aqui, que ele dá pra gente. Então, ímpar e menor do que 12, calcular e escrever o fatorial de m. Se m for ímpar e maior ou igual a 12, calcular e escrever a soma dos inteiros de 1 até o número lido. Então vamos começar, vamos devagar, Vamos fazer uma coisa de cada vez aí. Então estamos aqui no Visual G, A primeira coisa que a gente vai fazer é reservar um espaço para guardar nossas variáveis, Eu vou digitar aqui o nome do exercício para deixar organizado. Então esse daqui é o exercício 4. Lembrando que na programação a gente não utiliza acento, não costuma utilizar acentuação, então eu vou tirar esse acento daqui, Traço 4, desse jeito aí, exercício 4. Beleza? Eu vou apagar todos esses comentários aqui. É uma boa prática de programação você sempre utilizar comentários, mas eu vou apagar esses aqui só para facilitar a nossa leitura. E esses aqui também. Apaguei os comentários, agora a gente precisa declarar a variável que vai guardar o número que está sendo inserido. Lá no exercício, ele diz que vai guardar os valores para m, mas eu não vou chamar a nossa variável de m, eu vou chamar ela de número, porque fica mais fácil de entender dessa forma. Então eu vou vir aqui, eu vou criar aqui uma variável chamada número do tipo inteiro. Criamos aqui a nossa variável que vai guardar o número que o usuário está inserindo. E como o nosso algoritmo ele pede para que seja criado uma variável, ou aliás, um programa que ele vai ler um número não determinado de números, nós poderíamos fazer o seguinte: a gente poderia criar um laço de repetição, A gente poderia criar um laço de repetição do tipo enquanto, Passar para ele parâmetro verdadeiro, sim, que ele iria rodar eternamente para a gente. Porém, a gente não quer que o nosso programa fique rodando eternamente. A gente quer que o usuário tenha a opção de cancelar, de cancelar a execução do programa. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui fora uma variável chamada continua do tipo booleano, que aqui no Visual G se chama lógico,
Criei aqui a variável chamada continua, do tipo lógico, e ela vai guardar apenas dois valores dentro dela, verdadeiro ou falso. E o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer é definir a variável continua como verdadeiro. E enquanto essa variável for verdadeira, o nosso programa vai rodar. Dentro do nosso laço, a gente vai dar a opção para o usuário se ele quer continuar a execução do programa ou se ele quer cancelar a execução do programa. Se ele quiser cancelar a execução do programa, o valor dessa variável continua passa a ser falso e o laço para de ser executado. Então vamos criar o laço aqui, vai ser um laço do tipo enquanto. Então vou chamar ele aqui vou colocar aqui enquanto continua faz fim enquanto. Enquanto o laço estiver em execução, a gente vai pedir para o usuário digitar um número. Então eu vou escrever aqui o seguinte, uma mensagem para o usuário. Escreva L, digite um número. Próximo passo aqui é verificar se o M é par. E se ele for par, a gente tem que ver quantos divisores ele possui e mostrar essa informação na tela. Para verificar se ele é par, é fácil. É só a gente verificar se o resto da divisão dele por 2 é igual a 0, certo? Então eu vou colocar aqui o seguinte, se, aliás, antes de eu verificar, eu preciso guardar esse número em algum lugar, então eu vou colocar aqui a instrução leia número. Na próxima linha, aí sim eu vou verificar se ele é par, então eu vou colocar assim, se o resto da divisão desse número por 2 for igual a 0, significa que ele é par. Então, fim C, né, para finalizar nossa estrutura de decisão. E aqui eu vou construir o que acontece caso o número seja par. Caso o número seja par, a gente tem que ver quantos divisores ele possui e escrever essa informação na tela. Então, vamos contar aí quantos divisores ele possui. Antes de eu contar quantos divisores ele possui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável para guardar a quantidade de divisores do número. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou criar uma nova variável aqui, chamada QTD divisores, vai ser do tipo inteiro. Para descobrir a quantidade de divisores do número, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um novo laço aqui dentro do C, e esse laço ele vai calcular os divisores para a gente, e cada vez que ele encontrar um novo divisor, ele vai incrementar a variável da linha 6, que é a quantidade de divisores. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um laço, né? Lembra que toda vez que a gente cria um laço de repetição aqui do tipo para, a gente precisa de ter um contador para contar quantas vezes ele vai rodar. Então, eu preciso declarar esse contador aqui também, então eu vou declarar ele aqui em cima. Vou chamar ele de contador do tipo inteiro. Então aqui, pegando o nosso contador de número, então a gente vai pegar o valor que você colocar aqui e vai passar para cá. Então enquanto esse contador for esse número aí até que ele seja 0, passo menos 1, ou seja, ele vai contar de 1 em 1 até que o número seja 0. Faça. E aqui o fim para a gente não esquecer de colocar, de finalizar o nosso laço de repetição aqui. E como nós fazemos para encontrar os divisores de um número? Então a gente pega um número, né, tenta dividir por ele mesmo. O resultado da divisão de um número por ele mesmo vai ser 1, né? Vai sobrar 0, então significa que ele é divisível por ele mesmo, já é um divisor dele. A gente diminui 1 nele, né? Para testar com ele menos 1, então a gente testa se for o 5, no caso a gente divide o 5 por 5, que dá 1, né? Resta 0, então o 5 é um divisor do 5. Se for 4, a gente vai fazer o teste, né? Vai dividir 5 por 4, que não vai dar uma divisão errada, então não vai dar uma divisão exata, então esse número já não é um divisor do 5. E assim sucessivamente. Então vamos digitar isso daí. Então se o número
dividido pelo contador for igual a 0, aliás, não, se o número, então, se o resto da divisão do número pelo contador ali, que vai ser o mesmo, que vai ser ele mesmo, né, for igual a 0, então a quantidade de divisores ali, né, vai ser igual a quantidade de divisores mais 1, ou seja, a gente vai adicionar 1 nos divisores. Fim C. A gente vai pegar o número então, né? E o número passa a valer o mesmo que o número menos 1. Terminou isso daí. A gente precisa mostrar na tela, né, a quantidade de divisores. Então, para mostrar a quantidade de divisores, a gente vem aqui, ó, coloca o seguinte: fora desse laço aqui, né, desse laço grande aqui, a gente coloca assim, escreva L, número de divisores, QTD divisores. E aqui embaixo a gente pergunta para o usuário se ele quer continuar executando o programa. Escreva L. Deseja continuar a execução do programa? A gente vai ler essa informação aí. Aliás, né? S ou N, né? A gente vai ler a resposta, que a gente também precisa guardar em uma variável, então também vou colocar aqui uma outra variável chamada resposta, né? Vai ser do tipo caractere. E aqui a gente vai ler a resposta, né? E vai armazenar naquela variável que eu coloquei lá em cima. Aqui a gente verifica se a resposta é igual assim. Se for, continua verdadeiro, né? Se não, se resposta for igual a N, então continua, se torna falso. Ok? Ok, vamos testar para ver se funciona? Então lá, digite o número, vou digitar o número 6, que possui 3 divisores, vamos ver. Divisão por 0, por que será que deu divisão por 0? Vamos ver aqui. Ah, de número até 0 aqui, né? De número até 1. Então vamos cancelar isso daqui, né? E vamos colocar aqui o número 1. Vamos executar de novo. Digite o número 6. Número de divisores 6. Tem alguma coisa errada aí. Deseja continuar a execução do programa? Sim. Digite o número 5. Não possui, ele não é par, né? Posso colocar outro número aqui, o 4. Opa, 4. Número de divisores 10. Tem alguma coisa errada aí. Vamos ver o que está errado. Many hours later. Eu acho que é aqui, ó, que tá o erro. Contador. Essa é a divisão do contador pelo número.
do jeito que eu coloquei aqui, né? O número do contador aqui sempre vai ser igual ao número do contador, né? Então eu acho que isso daqui funciona melhor com enquanto. Vamos testar com enquanto. O que eu vou fazer então? Pegar isso daqui tudo. Eu vou comentar isso daqui. Opa. Vou comentar isso daqui tudo. E vou fazer isso daqui com enquanto. Então vou colocar aqui enquanto. Como eu sempre vou estar usando esse meu número aqui, eu preciso fixar ele em algum lugar. 3 weeks later. Olha só, eu cometi um equívoco aqui, né? Aqui realmente é contador, né? Certo. Isso aqui eu posso voltar aqui, eu não preciso do enquanto. Não preciso do enquanto. Posso continuar fazendo exatamente como eu estava fazendo, já estava certinho. Também não tem necessidade de eu diminuir o valor do número, porque aqui, quando ele chega nessa linha, ele pega o valor do número e já atribui o valor que tiver lá dentro para o contador, né? Então eu não preciso reduzir manualmente o número dele, porque ele já está reduzindo aqui com esse menos 1, né? Então eu posso tirar esse negócio daqui, certo? E é basicamente isso daí. Tem outra coisa também, né? Se a gente deixar os divisores lá somados, né? E o usuário decidir executar o programa mais uma vez, na próxima vez que ele executar, vai estar salvo lá a quantidade de divisores da operação anterior, né? Então se ele quiser continuar a operação, então eu vou colocar aqui que a quantidade de divisores passa a ser igual a 0, né? Porque a gente precisa reiniciar a conta novamente. Vamos testar então aqui o nosso programa. Vamos iniciar ele aqui. Então tá lá pedindo para digitar o número. Eu vou digitar aqui o número 6, que a gente sabe que possuem 4 divisores, né? O 1, o 2, o 3 e o 6. Vamos testar. Então tá lá o número de divisores 4. Certo? Deseja continuar a execução do programa? Sim. Vamos testar agora com o número 10. Número de divisores 4, porque o número 10 também possui 4 divisores, né? O 1, o 2, o 5 e o 10, certo? Então o nosso programa está funcionando, a parte das divisões está funcionando direitinho. Agora a gente vai para o próximo passo, né? Próximo passo, que é a gente, se for ímpar, né? Caso seja ímpar e menor que 12, é bem específico, né? Eu vou abrir aqui o documento do Word para a gente ver. Então aqui a gente vê que se m for ímpar e menor que 12, a gente deve calcular e escrever o fatorial de m, certo? Então vamos lá, né? Essa parte aqui a gente já fez, né? Agora a gente vai fazer essa daqui, que é para ver se ele é menor que 12. Se ele for menor que 12, a gente vai colocar o fatorial dele. Bora lá então, né? Isso daqui já é uma condição contrária a essa daqui de cima, né? Então olha lá, né? Se ele é divisor, se o resto da divisão dele por 2 é igual a 0, logo ele é par, certo? Então a gente vai colocar aqui no lugar desse fim seja, vai colocar um se não, né? Que é algo que vai acontecer caso o resto da divisão por 2 não seja igual a 0. Então eu vou vir aqui, ó, vou pular uma linha, vou colocar assim, se não, certo? Se não, aí agora a gente precisa verificar se o número é menor que 12. Então eu vou colocar assim, ó, se número menor que 12, então fim C. E aqui a gente faz o que ele está pedindo lá
que é para calcular o fatorial dele, certo? E como que a gente calcula o fatorial na programação? Então, se o número for menor que 12, a gente precisa calcular o seu fatorial, né? Para quem não sabe, o fatorial ele é a multiplicação de todos os números até um número n de todos os seus números antecessores. O que isso significa? Eu vou pegar aqui no Edge, vou mostrar para vocês uma figura para ficar melhor de entender, né? Ou melhor, eu vou fazer aqui mesmo no próprio exercício. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, ó, um número n e é o número 4. O fatorial desse número, que é representado pelo número com uma exclamação na frente, então o fatorial de 4, por exemplo, seria o mesmo que pegar o 4, multiplicar por 3, multiplicar por 2, multiplicar por 1, mas não multiplicar por 0, porque logicamente tudo que multiplica por 0 é igual a 0, certo? Normalmente a gente exclui o 1, né? A gente nunca fala o 1, porque o número multiplicado por 1 é o próprio número, né? Então a gente tira ele e a gente faz dessa forma aí. Então fatorial de 4 é a mesma coisa que pegar o 4, multiplicar por 3 e multiplicar por 2, né? Isso aí vai dar igual a 4 vezes 3 dá 12, vezes 2, 24. Certo? E assim para todos os números. Agora a gente precisa passar isso daí para um formato de programação. Certo? A gente pode fazer isso facilmente utilizando um sistema de funções e procedimentos que a gente viu. No caso do Visual G, nós iremos utilizar uma função, que é um método que retorna um valor, né, praticamente. Né, é um pedaço de código, né, que ele vai executar uma operação e vai retornar um valor para a gente, certo? Lá no Visual G, a declaração de função fica assim, né, função, o nome da função, funcal, né? É sem a acentuação. Fatorial, vou chamar ela de fatorial. Ela vai receber como parâmetro, né? Um número qualquer. Vou chamar de num, do tipo inteiro, para calcular o fatorial, né? E lá dentro dela, a gente tem uma estrutura parecida com a do nosso algoritmo, com algumas pequenas diferenças, né? Como por exemplo aqui a palavra início e a palavra fim, função, e não fim algoritmo, né? E aqui dentro a gente escreve o que ela tem que fazer. No caso do fatorial, o que a gente tem que fazer? Se esse número é menor ou igual a 1, a gente precisa retornar o próprio número, né? Então a gente pode colocar aqui que num é igual a 1. Num recebe 1. Se não, a gente pode pegar esse número aí. Faltou um detalhe importante, né, que é o tipo de valor que ela vai retornar. É um valor inteiro. Ela recebe um valor inteiro e retorna um valor inteiro, né? A gente também precisa colocar aqui a palavrinha retorne, né? Então a gente tem que colocar aqui, ó, retorne 1, por exemplo. Se não, o que ele vai retornar? Se não, ele vai retornar o seguinte: retorne a própria função, né? A gente vai fazer uma chamada para a própria função e vai multiplicar ela pelo número que a gente passou para ela, né? Então a gente vai colocar o seguinte aqui, ó, num multiplicado por fatorial do número menos 1. Fim C. Isso aqui é o que a gente chama de função recursiva, ok? Vamos passar isso daqui lá para dentro do Visual G, então. Vou aqui no Visual G e vou digitar a função aqui. Eu vou colocar ela aqui, ó. Vou declarar ela aqui. Então vou colocar aqui, ó, funcal, né, fatorial. Ela recebeu um número qualquer do tipo inteiro e vai retornar pra gente um valor inteiro, certo? Ela também possui início e o fim função aqui. O que ela tem que fazer então? Se esse número que está sendo passado ali for menor ou igual a 1, então retorne 1. Se não, retorne.
uma chamada para a própria função, né? Aliás, né, a gente precisa multiplicar ali, né? Número vezes fatorial do número que a gente está inserindo menos 1. Fim C aqui. E aqui, ó, se o número for menor que 12, então o que a gente precisa fazer lá de acordo com o nosso exercício? Calcular e escrever o fatorial dele. Então a gente vai calcular e escrever o fatorial dele. Então a gente já coloca aqui assim, ó. Se o número é menor que 12, então escreva L fatorial de 12. Certo? Vamos fazer o teste então? Vamos fazer o teste aqui. Vou digitar o número 13, vamos ver o que acontece. Ah, número menor que 12, né? Vacilei. Vamos rodar de novo aqui. Digite o número 10. Número de divisor... Ah, 10 é par, né? Não vai fazer. 7. Opa, vamos executar de novo. Está aqui com 7. Access Violation. Ah, o que aconteceu aqui? Vou fazer um teste aqui. Então, antes de eu executar o programa, eu quero fazer esse teste. Ah, ponto e vírgula, né? De onde eu tirei esse ponto e vírgula? Pronto, já. Fatorial de 12. Rodar o programa. Deu um problema. Deu um pequeno problema. Vamos então cancelar tudo isso aqui. Parar a execução. Apagar isso daqui. E apagar isso daqui. Se o número for menor que 12, ele não faz nada. Vamos testar, ver se nosso programa continua rodando normal. Vamos testar aqui número 6. 5. 10. 5. 20. 5. 7. Deixa eu continuar a execução do programa. Não. Beleza, tudo em ordem, né? Ele só não está calculando aqui porque eu acho que o Visual G não é compatível com funções recursivas, né? Depois de fazer alguns testes aqui nos bastidores, né? Eu percebi que essa função aqui a gente precisa fazer com que... Primeiro eu vou fazer um outro teste, certo? Aqui eu tinha testado o seguinte: para escrever o fatorial eu tinha colocado ele para escrever diretamente, né, dentro do escreval, chamando o comando escreval e passando a função fatorial. Isso daqui eu fiz apenas para executar um teste. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma nova variável chamada fatorial total, certo? Vou vir aqui e vou fazer o seguinte: fatorial total vai receber o resultado retornado por fatorial de 4 aqui para eu poder fazer o teste. E aqui no final eu vou escrever o fatorial total. Durante os meus testes eu estava tendo um erro, porque quando eu fazia dessa forma eu recebia como resultado um resultado 0, né? Ou seja, não executava a função. Então vamos ver aqui. No caso não era nem 0 que estava dando, era esse erro aqui, né? 0 foi em uma outra versão do Visual G que eu testei. Então eu vou cancelar aqui. Eu vou copiar isso daqui, ó. Vou recortar ele daqui.
vou colar ele aqui em cima, antes de tudo. Então antes de eu antes de eu executar a função aqui, eu vou declarar a função. Então eu vou deixar a função declarada aqui só depois que eu vou executar ela. Vamos ver se assim dá certo. Agora deu certo, tá vendo? Então assim, aqui às vezes a gente... aqui como o Visual G ele executa linha a linha, o programa, como ele executa linha a linha, então se eu declarar a minha função lá no final do programa e chamar ela aqui no começo do programa, ele vai entender que não existe função nenhuma para ele chamar. Tá? Inclusive eu acho que eu nem preciso dessa variável fatorial total aqui. Eu acho que eu consigo chamar direto aqui no escrival. Então vou colocar aqui, ó, fatorial do número 4 e vou testar. E olha lá, funcionou bonitinho. Então o que eu vou fazer aqui? Vou apagar essa variável daqui de cima que está sobrando, né? Dar um stop no meu programa aqui só para garantir. Bem. Bom, aqui, né? Então se o número ele for menor, ele não for par, né? Ou seja, ele é ímpar, ele for menor que 12, vamos voltar lá no nosso Word. Tudo isso daí foram versões do Visual G que eu testei para ver se o código estava correto. Vamos ver aqui. Se m for ímpar e menor que 12, né, calcular e escrever o fatorial de m. Então vamos lá. A gente já fez a funçãozinha para calcular o fatorial aqui, né? Vou apagar daqui também, né? Isso aqui também. Função para calcular o fatorial. Pronto. E vou lá dentro da onde ele pedia para calcular o fatorial do número e vou colocar assim, ó, fatorial escrival, o fatorial de número é fatorial número, assim, certo? Deixa eu ver o que mais o nosso exercício pedir aqui. Se m for ímpar e maior ou igual a 12, calcular e escrever a soma dos inteiros de 1 até o número lido. Então se ele for maior que 12, a gente vai somar de 1 em 1 até chegar no 12. Então, até chegar no 12 não, é até chegar no número que você digitou. Então se eu digitei lá 13, então ele vai somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 2, até chegar no 13. Certo? Vamos fazer essa parte aí então. Que inclusive pode ser um senão dessa verificação aqui, né? Porque o contrário de ser menor que 12 é ser maior que 12. Então vou colocar aqui senão fim C, para eu não esquecer, né? A gente pode, se a gente quiser, a gente pode criar uma funçãozinha para isso também ou fazer o cálculo aqui diretamente. Para fazer a soma dos inteiros até o número lido, então, a gente precisa também criar uma variável para guardar a soma dos inteiros até o número lido, né? Então eu vou criar aqui uma variável para guardar a soma dos inteiros até o número lido. Vamos criar aqui a nossa variável que vai se chamar soma dos números inteiros. Ah, não, tô brincando, né? Também não vou colocar isso na mão. Eu vou colocar assim, a soma dos inteiros. Inteiro. Beleza? Então, caso o número ele seja maior que o 13, né? Então a gente precisa pegar o número e somar pela sequência de inteiros até chegar nele, né? A gente pode fazer isso também quase igual que a gente fez aqui, né? Utilizando o passo também, porque a gente pega o número e vai contando de trás para frente até chegar no zero e vai somando isso daí, né? Então o que a gente faz aqui? A gente faz o seguinte: para contador, não tem problema usar o contador aqui de novo, tá? Aqui ele já vai dar contra o valor. Tomara. Para contador de número até 0 é soma, então não tem problema contar até 0, porque qualquer coisa mais 0 é a mesma coisa que você está somando, né? Até 0,
espaço, menos 1. Faça, fim para, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá soma dos inteiros, né? Vai ser igual a soma dos inteiros mais o valor do contador ali em cima, tá? Beleza? No final a gente pode escrever isso daí também. Escreva L, a soma dos inteiros desse número é soma dos inteiros. E eu também preciso zerar essa variável aí, né? Da próxima vez que o programa rodar. Então eu também vou colocar aqui dentro, logo depois de executado, né? Soma dos inteiros recebe 0. Ok, vamos testar esse programão aí que tá gigantesco e complicado de entender. Vamos ver se ele funciona, né? Vamos fazer nossos testes aí. Então, pegando aqui, o primeiro teste que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Se M for par, verificar quantos divisores ele possui e escrever essa informação. Então vamos colocar um inteiro par aqui. Vou colocar o 6, certo? Possui 4 divisores e encerrou o programa, certo? Quero continuar a execução? Sim. Digite o número. Vamos para o próximo teste aqui. Se M for ímpar e menor que 12, calcular e escrever o fatorial de M. Vamos pegar um número ímpar e menor que 12 para a gente calcular o fatorial. Número ímpar e menor que 12, vou testar com o 5 mesmo. Vou colocar o 5 aqui. O fatorial de 5 é 120. Ficou faltando um espacinho aqui, mas daqui a pouco eu conserto. Então tá certinho aí, certo? Se a gente for fazendo as multiplicações dos fatoriais de 5, vai dar 120. Deseja continuar a execução do programa? Sim, né? O próximo passo é, caso ele seja ímpar e maior ou igual a 12, aqui no caso eu deveria ter colocado, faltou o sinal de igual lá no programa, né? Mas daqui a pouco eu corrijo isso. Então eu calculo e escrevo a soma dos inteiros de 1 até o número que eu coloquei lá, né? Vou testar com o número 13. Cadê a minha janela? Desapareceu. Ah, tá ali. Número 13, então. A soma dos inteiros desse número é 91. Será que é 91 mesmo? Vamos fazer aqui a continha rapidinho. 13 mais 12 mais 11 mais 10 mais 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 0. Então deu lá 91 certinho. Vamos ver se o fatorial de 5 é 120 mesmo. Então a gente pode pegar lá o 5 vezes... Opa, vamos cancelar, peraí, deixa eu limpar aqui, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 120. Então tá aí nosso programa. Depois de muito trabalho, rodando perfeitinho. Deseja continuar a execução do programa? Não, quero cancelar a execução do programa. E é isso aí, galera. Espero que tenha ficado fácil de entender. Se não ficou fácil de entender, só você deixar suas perguntas lá no chat que a gente resolve, beleza? Então, até mais. Tchau.